segunda vez. Quero então apresentar uma informação a todos. Para alguns pode ser, até ser uma nova informação, para alguns que participam conosco pela internet de igual modo. O nosso culto começa então às 19h30, porque estamos celebrando dois cultos vespertinos, um às 17h30, tivemos hoje então esse primeiro culto, começou às 17h30 como marcado, terminou antes das 7h10 para 7h, terminou. Tivemos aqui um público acima das minhas previsões, um excelente público. E agora nos encontramos para esse segundo culto, às 19h30, para terminar, no máximo, às 21h. Fazemos esta iniciativa, tomamos tal iniciativa em função da necessidade de termos lugar, acomodação para todos quantos venham aqui. Quero então estimular a todos desejando vir às 5h30, que cheguem um pouquinho antes das 5h30, e querendo vir às 7h30, cheguem um pouquinho antes das 7h30, para cultuarmos ao nosso Deus com tranquilidade. Nos alegramos com todos, com os nossos pastores Cleodair, Samir, nossa irmã Stephanie Elise, vai cooperar conosco no culto, com o nosso coro masculino. Parece que eu os vi no culto das 5h30, foi isso mesmo? Eram vocês mesmos? Eu acho que todos eram vocês mesmos, está certo. Eu também sou o mesmo, um pouco mais velho, é claro, né? Minutos, não tanto assim. Nosso grupo Querigma, nossos organistas, nosso pessoal de transmissão. Informa o pessoal que está em casa que o culto das 5h30 da noite não é transmitido, apenas por uma questão de não sobrecarregar a nossa imensa equipe de câmeras, que não é tão grande assim essa equipe, para não sobrecarregar, tomamos então esta iniciativa, mas se vierem mais voluntários para o Ministério de Transmissão, podemos também transmitir às 5h30, mas vamos esperar que venham primeiro os voluntários. Para tanto, os irmãos podem, por favor, se assentar. Vou perguntar se há entre nós alguém aqui que nesta semana completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data importante na sua vida. Se houver, eu peço o favor de vir aqui estar ao meu lado e em seguida vamos orar, dando graças a Deus pela sua vida. Paulo da Paz Júnior, aniversário de nascimento ou nascimento. Só brincadeira com os cariocas, eu sou capixaba, lá a gente fala nascimento. Aqui no Rio que se fala nascimento, né? Não sei por que razão. Não? Preste bem atenção, como é que vocês falam? É que quem fala não percebe que fala, né? Viu? Provoquei aqui, a culpa foi sua, Ok, há mais alguém aniversariando? Há alguém entre nós que pela primeira vez vem ao nosso culto? Se houver, queira ficar em pé, por favor. Se é a primeira vez, ali temos um casal muito bem-vindo. Só se assente quando alguém lhe der um abraço. Não aceite aperto de mão, só abraço. Abraçaram vocês? Se não abraçaram, não se assentem não, isso. Aperto de mão não serve. Na galeria tem alguém? Alguém que eu não tenha visto?
às vezes meus olhos me enganam, não só os meus olhos, outras coisas também me enganam, ok? Obrigado a todos. Então, quero só reforçar aqui nossas atividades nessa semana, não é? Nosso Ita News já passou, no final do culto vamos reprisá-lo, mas amanhã temos o culto às 7 horas de oração com o pastor Alcenir, às 20 horas o culto do empresário. Você pode levar convites, ainda há convites para você levar para alguém que está no ramo empresarial, comercial, tem um negócio, quer abrir um negócio, é bem-vindo. E começou a circular na sexta-feira o número 2 do nosso jornal Tijuca em Foco. Vou até pegar aqui o Antônio uma cópia aqui emprestada, né? Esse nosso jornal, então, aqui você pode lê-lo. Aqui estão textos de interesse do bairro da Tijuca. Os anúncios são de interesse também da Tijuca. Nosso esforço é fazer uma conexão Igreja Tijuca, e você pode ser o elo nesta conexão, levando isso lá para a sua escola, para a sua empresa, para aquele consultório que você vai, que fica ali, várias pessoas entram ali. Por exemplo, a Livraria Eldorado, que é uma das anunciantes, recebeu 1000 exemplares, vai colocar na sacola de cada pessoa que fizer uma compra lá. E já se comprometeu comigo de, no número do Natal, distribuir 8.000 exemplares. Vamos fazer uma edição especial. Aí vamos contar com vocês para distribuirmos de tal modo que todo tijucano em sua família ganhe um exemplar deste jornal sobre o Natal. É a grande oportunidade de falarmos das maravilhas do amor de Deus. Vamos ficar em pé então, vamos agora então orar. Na quarta-feira continua o Congresso da Família, todas as quartas-feiras de maio. Você é então muito bem-vindo, os vários temas estão todos anunciados no nosso boletim. Pai nosso, obrigado pela vida do Paulo, a quem o Senhor dá mais um ano. Por ele te rogamos mais um ano também, para que no ano que vem possamos isso fazer durante muitos, muitos anos. Tu o amas, tu o salvaste, tu o tens no teu coração, como tens a cada um de nós. Agora, juntamente com ele, nos dês nesta noite, uma noite de gratidão a ti, uma noite em que a nossa confiança em ti seja renovada através da adoração que vamos prestar a ti. Receba, ó Deus, como aroma agradável ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
João 14, 23, está escrito assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. O coro vai cantar agora a música Pai Nosso e vamos ouvir e refletir sobre esse amor de Deus que Ele tem por nós e lembrar também do que a gente acabou de cantar, né? Que a gente tem alegria em vir para a igreja, que a gente tem alegria nesse amor que Deus tem por nós. Então vamos ouvir a música. Vamos ficar de pé. Graça e paz a todos nessa noite. O Senhor fale ao nosso coração. Vamos doar um cântico que fala desse amor que Jesus tem por nós e que nos constrange a amá-lo. E a promessa é essa: aquele que me ama, o Pai também o amará e se manifestará a ele. Que nessa noite, então, Deus se manifeste no nosso meio. Que nós saiamos daqui diferente do que quando entramos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os irmãos podem se sentar. Sabemos que todas as coisas que temos, até mesmo que somos, vêm do Senhor. Neste momento, então, teremos a oportunidade, aqueles que estão preparados para entregar o seu dízimo e as suas ofertas.
após a oração, as irmãs podem levar as salvas. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. E também te agradecemos o privilégio de participarmos da expansão do teu reino através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Orienta, ó Deus, as pessoas desta igreja que administram estas ofertas para que elas possam ser usadas da melhor maneira possível e para engrandecimento do teu reino. Obrigado, ó Deus, porque tu nos permite te louvar. Recebe, ó Deus, o louvor, a adoração do nosso coração e prepara, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente para receber a tua palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. A música que o coro vai entoar agora fala sobre o Deus que nos guia. Esse Deus que eu creio, esse Deus que você também crê, que naqueles momentos mais difíceis, os momentos de tribulação, de provação, que nós sabemos que Ele está do nosso lado. Então nós vamos ouvir e adorar a Deus, ouvindo o coro, entoando esse cântico, e também um momento de reflexão, em que nós podemos também depositar a Ele a nossa confiança, dando a Deus todo o nosso coração, entregando-se a Ele como o nosso único Deus, sobretudo aquele que pode fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. Então, vamos adorar o nosso Deus. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. A minha aprovação é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Enquanto entoamos esse cântico, você tem a oportunidade de se colocar de pé, se assim você desejar, colocando então diante de Deus as suas dificuldades. Estarei aqui juntamente com o pastor Samir, se você quiser vir até aqui à frente também, para orarmos por você,
por alguma dificuldade que você esteja passando, por alguma tribulação. Esse é o momento, então, de intercedermos ao nosso Deus pela graça preciosa dEle e pelas bênçãos também que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Muito obrigado, porque sentimos a sua presença aqui. Obrigado porque o Senhor guia as nossas vidas, o Senhor cuida de cada filho com amor, ó Pai. Nesse momento eu quero pedir a Ti que o Senhor venha consolar aqui seu povo que sofre com tantas situações, os enlutados, ó Pai, os familiares do irmão Luiz Curvacho, irmã Jaci, abençoa a sua vida. Obrigado pela vida do irmão Luiz Curvacho, aquilo que ele significa para nós, o seu exemplo como um homem do Senhor. Obrigado porque em momentos difíceis podemos sentir, ó Pai, o seu consolo, a sua paz, que excede todo o nosso entendimento. Como é bom saber que o Senhor contempla cada pessoa que está aqui, conhece o que vai lá no fundo do seu coração, o que passa na sua mente, e nós nos alegramos com isso pela sua soberania, sabendo que o Senhor irá fazer o melhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Assim entregamos a Ti as nossas vidas, ó Pai, cada momento, cada instante, cada minuto, cada segundo, e oramos em nome de Jesus. Amém. A sua entrega é total.
Meu tema nesta noite é amor até o fim. E esse tema surgiu no meu coração em função do enternecimento, como diria o pastor Elcio da Silva Lessa, gostava muito dessa expressão, que a leitura de um texto do Evangelho de João provocou em mim. Um texto que o escritor, lendo-o, imagina o que se passava na mente do autor. Um texto que começa introduzindo aquela última semana de Jesus na terra, mas que termina no seu primeiro versículo com uma expressão que resume todo o ministério de Jesus. Na verdade, esse texto é uma síntese magnífica, completa e bonita de todo o ministério de Jesus. Eu me refiro a João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou também com os recursos que estamos disponibilizando na tela. O texto diz assim, João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, a última Páscoa de Jesus, que participou de várias desde a sua infância, sabendo Jesus que havia chegado um tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amados seus que estavam no mundo, aí vem a expressão das mais lindas de toda a Bíblia, amou-os até o fim. Aí evidentemente que a sua mente, a minha mente, começam a perquirir, a divagar, a imaginar como é que foi este amor de Jesus até o fim. Esse fim tem a ver com duração de tempo, esse fim tem a ver com intensidade de amor, sim, e muito mais do que nós podemos imaginar. Penso também que esse versículo primeiro do capítulo 13, que eu acabei de ler agora, nos apresenta um retrato completo de Jesus. Magnífico autor, inspirado por Deus, evidentemente, mas que Deus também lançou mão de sua competência como autor, como escritor, João, um autor completo. Lembram-se como ele começa o seu evangelho? Quando ele fala do Logos, ou do Verbo, ou da palavra, no princípio era o Verbo, tomando o mesmo formato de como começa o Antigo Testamento em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou, no princípio, diz ele, era o Verbo, e todo o seu evangelho ele tece como uma peça de tapeçaria em que todas as palavras se encaixam uma na outra, e neste caso aqui, de modo sublime em sua síntese. Que retrato temos aqui? Primeiro, Jesus era alguém que tinha consciência da sua missão. E qual era a missão de Jesus? Segundo esse texto, amar até o fim. Podíamos dizer que foi morrer na cruz, e é totalmente verdade, é o resumo do Evangelho. Podíamos dizer que foi manifestar o amor do Pai, e é verdade, direi isso ainda hoje. Mas a missão de Jesus, e ele sabia qual era, foi amar até o fim. O segundo retrato que emerge gigantesco desse texto é que Jesus, por amar até o fim, amou em meio à traição, indo até o fim, em meio e apesar da traição. Então você pensa em Judas. Amou Jesus a Judas? Amou até o fim. Na última
Páscoa ou primeira ceia, Judas estava ausente ou presente? Foi incluído ou excluído da ceia? Presente e incluído. Mas certamente, quando pensamos em traição, ficamos um pouco na dúvida se Pedro pode ser incluído nessa categoria. A resposta é sim. Não traiu como Judas traiu, mas negou a Jesus. E quando alguém disse que ele também era um seguidor do Nazareno, ele saiu xingando palavrão. De jeito nenhum. Impropérios, diz a Bíblia, xingamentos. Mas o que é que Jesus fez com Pedro? O mesmo Evangelho de João, capítulo 21, texto que nós conhecemos de cor, parece que desenhado como uma escultura textual, no finalzinho do Evangelho, caminham os dois pela praia, Pedro que negara Jesus, cabisbaixo, derrotado, sem sentido para viver, mas aquele que o amou até o fim se aproxima dele e pergunta: você me ama? E quando Pedro então confessa que o ama e o faz 3 vezes, Jesus diz então: apacenta as minhas ovelhas, vou lhe dar uma responsabilidade, porque eu amo você, e por amar você até o fim, eu confio em você. Jesus amou até o fim, amando em meio e apesar da traição. Jesus amou até o fim, incluindo o preço que esse amor até o fim implicava, que foi o preço de sua própria morte. Temos dito recentemente que hoje, para fazermos o bem, se tornou muito complexo. Parece que para fazer o bem temos que fundar uma ONG, porque é complexo. A fauna humana, se me perdoem a expressão, é muito diversificada e complexa. O que leva muitas vezes a gente a deixa para lá, não vou amar não. Mas o ser humano não mudou do tempo de Jesus para cá, é o mesmo. Mas Jesus amou até o fim, dispondo-se a pagar o preço deste amor, porque o amor que não paga o preço pode ser chamado de amor. Falando sobre o irmão Luiz Curvacho, ontem à noite, eu mencionei em tom de blague que nós mudamos de tudo. Nós mudamos de nacionalidade. Hoje eu sou brasileiro, amanhã eu sou cidadão japonês. Se isso me for interessante, amor à pátria. Nós trocamos de família. Se essa família dá muito trabalho, não compensa, não dá um bom resultado, trocamos de família. Trocamos de igreja. Só não trocamos de time de futebol. Pode perder de 4-1, que a pessoa não vai trocar de time. Perdendo ou ganhando, é o seu time, é o nosso time. Nós não estamos dispostos, exceto no futebol, a persistir no amor. Se nosso amor não tiver reciprocidade, nós vamos baixar em outra freguesia. O amor de Jesus foi um amor sem reciprocidade. Por isso, se eu pudesse definir numa só expressão o que é amar até o fim, é amar de modo incondicional. Porque nós amamos de modo condicional. Mas Jesus nos amou de modo incondicional. Porque se Ele fosse esperar a nossa correspondência para nos amar, não nos amaria. Jesus, portanto, amou-nos até o fim, significando isto, que Ele amou a despeito das traições e decepções. Ele nos amou com a disposição de pagar o preço que Ele de fato pagou, a sua própria vida, com a morte, para nos amar. Jesus, portanto, tinha consciência de sua missão,
Jesus foi alguém que amou em meio à decepção. Jesus foi alguém que pagou o preço para nos amar. Disso nos vêm algumas ideias para a nossa própria vida. Jesus tinha consciência de sua missão e nós também somos chamados a ter consciência da nossa missão. Tenho dialogado com uma pessoa e volta e meia em nossa conversa, ela diz assim: sabe, Israel, eu olho para você assim, sabe o que eu vejo? Uma pessoa que sabe o que veio fazer aqui no mundo. Você sabe qual é a sua missão. Eu não sei ainda qual é a minha. Estou avançando, juntamente com a Bíblia, com esse meu amigo. Às vezes, olho para aquelas pessoas com quem eu convivo, diferentes idades, adolescentes, jovens, alguns teoricamente com uma longa vida pela frente, e pergunto se tem consciência de sua missão. Por exemplo, digamos que você vai sair daqui agora há pouco em direção ao Largo da Segunda-feira a pé. Você mora lá, por exemplo. Para quem é aqui fora do Rio de Janeiro, fica mais ou menos a uns 3 quilômetros a pé, imagino eu. Então você começa no passo que você considera razoável em direção ao Largo da Segunda-feira. Você tem uma missão: chegar ao Largo da Segunda-feira. Pode ser que encontre alguém no meio do caminho e diga alguma coisa a você e tal, você diz: muito ótimo, a gente se encontrar, etc e tal, até logo, Largo da Segunda-feira, senão não chega no Largo da Segunda-feira. Simplificando, você sabe que vai para o Largo da Segunda-feira, por isso você chega lá. Mas se você não sabe, você não chega. Porque você encontra um amigo e diz: vamos lá no Alto da Boa Vista agora? Ah, vamos. Chegou lá no Alto da Boa Vista, vamos agora ao Meia? Ah, vamos. Tanto faz, você não sabe se para onde você vai, tanto faz, para a direita ou para a esquerda. Há muitas vidas assim. Mas nós temos uma missão. A missão está clara na Bíblia. A missão de cada um de nós, a missão geral de cada um de nós, a missão principal de cada um de nós, a missão final de cada um de nós, a missão essencial de cada um de nós, a missão proposital de cada um de nós é proclamar o Evangelho de Jesus. Esta missão geral encontra-se em nossa própria biografia, no contexto em que vivemos, missões específicas. Como fazemos isto? Cada um de nós dá o seu tom. E nosso maior desafio é fazê-lo, por exemplo, no meio do nosso trabalho, onde, como sempre temos dito, passamos a maior parte do nosso tempo. Como faremos isso? Ou de nossa casa. Há muitos lugares e muitas circunstâncias em que essa missão geral se torna missão particular. Ela pode continuar apenas geral, mas ela só será viva e eficaz na minha vida se eu a tomar para mim. Essa também é a minha missão. Jesus tinha, diz claramente o texto, consciência de sua missão. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Quando lemos esse texto também, nós observamos que Jesus vivia numa perspectiva. A perspectiva de que ele iria para o Pai. A perspectiva, se pudermos colocar nos termos do apóstolo Pedro, de alguém que fazia uma jornada, alguém que era um peregrino. Ou seja, Jesus sabia que a terra de Israel não era a sua terra definitiva. Conquanto Jerusalém fosse um alvo na sua vida para ali ser glorificado por Jesus na cruz, na morte, essa foi a sua glória, também não era o seu lugar, porque na verdade ele estava indo para o Pai. Você está indo para o Pai? Está a caminho do Pai? É um jornaleador? É um peregrino? E os seus olhos estão fixados? Onde está o Pai? Para onde você vai? É assim
que Jesus viveu e que também devemos viver. Amou até o fim. Um modelo de amor. Mas vou deixar uma pergunta e vou responder daqui a pouco. Nós podemos amar como Jesus amou? Sim e não. Ou não e sim. Demonstro. Jesus nos ama na vida e através da morte dele. Em João 15:15, nós temos um outro resumo, uma palavra mesma do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, em que ele diz claramente que veio revelar o Pai e toda a verdade do Pai. Vamos ler juntos então? Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Como Jesus nos ama, revelando-nos quem é o Pai. Esse é um assunto muito difícil, o tema da Trindade. E toda vez que eu vou discutir, conversar a Bíblia, sobre a fé com alguém, essa pergunta logo aparece. Duas histórias reais. Uma já narrei aqui. Há vários anos, num sermão matinal, quando tínhamos um culto só, depois da escola bíblica, eu preguei um sermão do qual eu não me lembro, mas eu disse nesse sermão que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Na galeria, mais ou menos no meio, ali no segundo banco, estava um jovem já casado. E quando ao final do culto eu fiz um convite, quem queria confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esse jovem que era meu aluno na escola bíblica, vinha de uma outra experiência religiosa, de outra confissão religiosa, ele era um pouco fortinho, assim mesmo ele saiu, eu não vi, e de repente ele estava ali embaixo e veio como um bólido até aqui, sozinho. Eu disse: Israel, eu não poderia deixar de fazer isso, porque naquele momento, quando você disse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tudo fez sentido. E todas as minhas perguntas desapareceram. Porque se Jesus Cristo é o Filho de Deus, tudo então faz sentido. Eu tenho que me render a Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Eu aqui estou. De noite eu preguei um outro sermão sobre um outro tema. Evidentemente também não lembro o que eu disse. E de novo eu repeti o convite. E de novo esse rapaz veio à frente. Depois eu pensei: por que você veio outra vez? Porque, Israel, de noite foi algo aqui na minha mente, esse esclarecimento na minha mente, que foi abrindo a minha mente de manhã. E de noite, então uma luz, como se entrasse pela minha mente e fosse descendo por todo o meu corpo, iluminando a minha vida, porque Jesus é o Filho de Deus, então tudo faz sentido. Depois batizamos esse rapaz. Recentemente, comecei a estudar o livro de João, esse evangelho que estou mencionando várias vezes aqui. E na leitura logo do primeiro capítulo, ele suscita muitas perguntas. E essa pessoa então, um senhor jovem também, de Israel, ou Jesus é Deus, ou ele é o Filho de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Eu não entendo isso. Você desculpa, eu não entendo isso. Falei: fulano, nós fizemos um acordo, não fizemos? Fizemos. Nosso acordo é o seguinte: o que você pensa não importa. O que Israel aqui pensa também não importa. Não combinamos isso? Combinamos. Então vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Abra aí em João 15:30. Na sua Bíblia. Ele abriu a Bíblia e leu a seguinte expressão de Jesus: eu e o Pai somos um.
Ele fechou a Bíblia e disse: eu posso ir embora, não tenho mais nenhuma dúvida. Porque está claro, está escrito aqui. Então o que Jesus faz na vida? Ele nos revela quem é o Pai. Quem vê a mim, diz ele, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso não quer dizer que vamos compreender racionalmente toda a dimensão da Trindade. Mas vamos aprender na palavra de Deus, as palavras mesmas de Jesus, que aquilo que importa para compreendermos essa natureza nos é suficiente. Mas Jesus também nos ensina na sua morte, ou melhor, Jesus nos ama não só na sua vida, mas também na sua morte. João 15:13 nos tem uma verdade profunda em que Jesus fala o seguinte, vamos ler todos juntos? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem é que está falando? Jesus. E quem é esse aquele que dá a sua vida? Jesus. Na vida, ele nos revelou quem é o Pai. E na morte, ele nos deu a sua própria vida, porque ele nos considera amigos dele. Em João 10:11, ele usa uma outra expressão para dizer a mesma verdade. João 10:11, vamos ler todos juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem são as ovelhas? Somos nós. E o que ele faz? Ele nos dá a sua vida. Nós podemos imitar a Jesus? Não. Mesmo que a gente dê a vida por alguém, daqui a pouco esse alguém vai morrer outra vez. Mas Jesus deu a sua vida por nós, para que nós nunca mais morrêssemos, espiritualmente falando, evidentemente. Então, nesse sentido, nós não podemos amar como Jesus amou. Nós não podemos revelar o Pai na plenitude de que Jesus revelou. Nós não podemos dizer quem vê a mim vê o Pai. Isso não podemos fazer. Mas há algo que nós podemos fazer. Nós podemos receber o amor de Jesus. Isso nos leva a uma dimensão mais prática. Nós podemos, portanto, receber o amor de Jesus como? Primeiro, antes de dizer, vamos ler um texto que eu acho que é suficiente, João 15:14. Vamos juntos? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Antes, nos versos anteriores, ele diz o seguinte: olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Extraordinário, magnífico, fantástico. Aí vem o verso seguinte: sim, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos. Mas vocês serão meus amigos, nós lemos, se fizer o que eu lhes sugiro? Não. Que eu lhes recomendo? Não. Na sua versão talvez diga que eu lhes mando. Nesta versão aqui, que eu lhes ordeno. Isso quer dizer o seguinte: os ensinos de Jesus não são como os ensinos de algum outro mestre, lindos e magníficos, que são para ser considerados, estudados, refletidos, mas não para serem obedecidos. A Jesus nós obedecemos porque Ele e o Pai são um. Um mestre nós não precisamos obedecer, porque ele é tão falho como nós. Ele fala do seu próprio coração. Mas a Jesus, a sua palavra é definitiva. É palavra de Deus, que requer obediência. Nós podemos receber o amor de Jesus
recebendo a Jesus como sendo o Filho de Deus. Novamente aqui, Jesus tem sido estudado, discutido, até mesmo admirado, como alguém que ensinou como poucas pessoas, como alguém que inclusive conseguiu de um punhadinho de discípulos fazer uma miríade de seguidores do mundo ao redor da história. Que homem maravilhoso! Vamos ver o perfil psicológico desse homem. Que administrador era ele, que isto era ele, mas isso é apenas algo lateral, secundário, porque o principal é o que podemos ler em João 6:40. Vamos ler juntos? Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem pode dizer isso senão o Filho de Deus, que Jesus é? Aquele que olhar para o Filho como sendo Filho de Deus, isto é, aquele que considerar a Jesus como Filho de Deus, este poderá então crer nele como sendo o enviado, o Messias de Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus tornado carne e osso. E quem assim fizer, diz ele, terá a vida eterna. Não vai inclusive passar a agrura da morte eterna, mas sim a vida eterna. Isto se deu porque Jesus entregou a sua vida por nós. O apóstolo Paulo, Efésios 5:2, nos dá uma dimensão dessa entrega. Vamos ler então juntos? Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Claro que a linguagem remete aqui à prática do Antigo Testamento, dos sacrifícios que se faziam para que o pecado de alguém fosse esquecido, perdoado por Deus o Pai. Jesus fez exatamente isso e deu um novo significado, ressignificou esta prática, colocando então como sacrifício que não se repete ele mesmo, o sacrifício perfeito, porque ele era perfeito. Tornou-se imperfeito e pecador em nosso lugar, que somos pecadores e imperfeitos. Nós podemos, portanto, receber o amor de Jesus, obedecendo aos ensinos de Jesus, como cantamos agora há pouco, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós podemos receber o amor de Jesus, recebendo a Jesus como sendo Filho de Deus, porque tudo faz sentido. Nós podemos receber o amor de Jesus aceitando o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. Mas quero acrescentar mais ainda. Nós recebemos o amor de Jesus amando-o até o fim. E aqui nós temos que nos perguntar, eu tenho que me perguntar, até quando ou até quanto eu amo a Jesus? Se as coisas que eu gosto tanto me forem tiradas por Jesus, ou pela permissão de Jesus, ainda assim eu amarei a Jesus? Honestamente, é uma pergunta para ficar guardada. Porque às vezes nós só amamos a Jesus na base da reciprocidade, mas nós somos chamados a amá-lo também de modo incondicional. A comunhão que todos queremos ter com Jesus deve ser uma comunhão que inocula, que põe no nosso coração, que faz brotar, germinar, morar no nosso coração um desejo também de amá-lo incondicionalmente. Esse texto, portanto,
nos pode levar a muitas reflexões, a muitas meditações, a muitos pensamentos. Eu quero sugerir a você que faça isso. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não conheço a sua vida. Posso até saber o seu nome, conhecer um pouquinho da sua história, mas eu não sei da sua vida. Não sei se você já recebeu o amor de Jesus. Eu desejo que, se você não recebeu esse amor ainda, tem mais perguntas, muitas perguntas que estão afastando você de entender que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Pode ser que haja alguém aqui ou em casa, pela internet, com esta indagação. Mas a Bíblia diz: eu e o Pai somos um, não há lugar para dúvidas. Tem que fechar a Bíblia e chorar. Eu tenho que me perguntar se esse amor de Jesus até o fim tem sido a razão de ser da minha vida, tem alimentado o meu levantar, o meu almoçar, o meu trabalhar, o meu deitar e o meu sonhar. Ele me amou, Ele nos amou até o fim. Não é um amorzinho qualquer de novela, não é um amor que só se realiza se nós correspondermos. É um amor eterno, é um amor intenso, e essa intensidade tem que ser um calor que faz nosso coração pulsar, as nossas vias dilatarem. O amor de Jesus, o amor sem fim, o amor incondicional. Ele quer amar a cada um de nós assim. E convida a que permitamos que esse imenso amor, intenso amor, seja a realidade, o desejo de cada um de nós. Vamos cantar então agora esta música de exaltação ao amor de Jesus. Enquanto nós cantamos, como não conheço você, eu tenho que fazer um convite a você. E o convite é o seguinte: olha, hoje participando aqui desse culto, eu entendi qual é a minha missão. Eu quero ser alguém que proclama o amor de Jesus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso fazer. Você pode imaginar o que seria o mundo se mais e mais pessoas estivessem imbuídas deste ardor e dessa paixão. Se você decidir hoje no seu coração ser esse proclamador, esse anunciador de Jesus, vamos começar cantando assentados. Você pode, se tomou tal decisão no seu coração, no seu lugar, do seu jeito, na sua história, no seu contexto, se levantar e orar diretamente a Jesus. Pode ser que aqui alguém também esteja, que hoje diz: compreendi o amor de Jesus. Compreendi o amor sem fim de Jesus por mim. Compreendi que Ele morreu na cruz por mim, para me perdoar os meus pecados. Eu posso ter agora comunhão com Ele, não mais como servo, não mais como medo, mas agora como amigo em paz. Eu quero receber esse amor. Eu convido também a que fique em pé onde estiver. Assentados, vamos cantar essa exaltação, que é também uma oração.
a Ti, Senhor, agora, para que continues falando através do Teu Santo Espírito a cada coração aqui ou em outro lugar. Senhor, pode ser que nesta hora algum casal, tendo ouvido falar do amor de Jesus até o fim, e que esteja passando por alguma adversidade, alguma insatisfação, alguma crise, que o Senhor nesta hora diga: ame até o fim. E que esse casal, se porventura aqui estiver, possa aceitar essa palavra como sendo uma palavra tua ao coração de cada um. Senhor, oro por aquele, por aquela que, tendo participado dessa mensagem, desse culto, está com seu coração cheio de dúvida sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Que o Senhor continue falando ao seu coração, dizendo: meu filho, Jesus e eu somos um. E eu enviei Jesus ao mundo para morrer em seu lugar, para que você não tenha nenhuma dúvida, mas certeza da vida eterna, e venha um dia morar comigo. Senhor, eu oro por aqueles que, tendo conhecimento do Evangelho, não têm feito com que esse Evangelho seja o vento que o seu coração respira, o ar que o seu coração respira, o vento que entra e sai do seu corpo, o sangue que flui pelas suas veias. Mas o Evangelho é uma coisa qualquer, como outra sabedoria, outro conhecimento. Que o Senhor continue falando que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Senhor, é isso que eu te peço. Por esses oro. E oro por aqueles que, tendo ouvido essa mensagem, diz no seu coração: ah, Senhor, estou no bom caminho. Para que isso seja verdadeiro, não estejam enganados, que estejam firmes no caminho e que continuem a amar a Jesus até o fim. É em nome dele que eu te peço tudo isso, em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Só quero lembrar então nosso novo encontro domingo. Os que vierem às 19h30, os que vierem às 17h30, às 17h30. Nossos cultos também às 9 da manhã, a escola bíblica, também às 11 horas, também a escola bíblica. Como já vimos, vamos repetir, amanhã temos o culto às 19 horas e temos o encontro de empresários às 20 horas. Você pode levar convites, levar o nosso jornal, o Tijuca em Foco, para quantas pessoas vocês quiserem. E aquela história na página central do jornal é totalmente verdadeira, e quem veio aqui nos cultos da manhã viu a história se desenvolvendo aqui ao nosso lado. Eu tive que usar pseudônimo, iniciais falsos, nomes falsos, por razões do processo ainda em andamento de doação. Quarta-feira temos a continuação do Congresso da Família, e no boletim tem todas as atividades da igreja. Desejo que cada um de nós tenha uma semana em que o amor sem fim de Jesus faça com que o nosso horizonte seja claro em todos os nossos passos, todos os dias.